Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras, referência na sua área, para te inspirar como que elas fizeram durante a trajetória delas, o que elas estão fazendo e o que elas ainda vão fazer. E hoje eu estou aqui brilhante, porque eu tenho uma convidada especial que é a Rosana Matias, que ela é fundadora da Ornate Semijoias. E a gente vai falar, antes de eu dar as boas-vindas para ela, a gente vai falar de reinvenção. Preciso me reinventar. E agora, o que fazer? Rô, seja muito bem-vindas ao podcast Líder Maravilha. Obrigada, Carla, por esse carinho, por brilhar tanto com a Ornate, né? E fazer parte, né, da comunidade Maravilha, que cada dia a gente tem uma surpresa tão agradável, surpreendente muitas vezes, né? E o crescimento acaba sendo inevitável. Tem sido muito bom para mim. Ai, que bom. Fico muito feliz. Vamos direto para o tema de se reinventar. Em algum momento da sua trajetória você teve que se reinventar. E como que foi isso para você? Na realidade, acho que Deus sempre traz alguns pontos, né, para que você tenha base para o seu futuro, né? Então, eu trabalhei no mundo corporativo por alguns anos, né? E sempre tinha ali uma maleta de semijoias carregando comigo, porque na hora que as meninas estavam estressadas, depois de reuniões, ou estavam tristes, sentavam do meu lado, pegava a mala e saíam lindas e muito mais leves, né? E foi, na época não era para ganhar dinheiro, e sim para trazer o bem-estar, né? Trazer aí a autoestima, a calma mesmo, né? E depois, quando eu saí da empresa, eu fiquei um ano sabático, né? E chegou no momento que eu não sabia o que fazer. E aí posso terminar. Vai continuar. Então tá. E aí, quando eu saí aí tentei voltar para o mundo corporativo novamente, mas foi algo muito intrigante até, porque no mundo corporativo você tem os altos e baixos e tem muitos desafios, né? Muitos desafios. E 29 dias eu quase enlouqueci e eu falei, não, isso não é para mim. E eu saí da empresa naquele dia, falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só para contextualizar, então, quando você saiu, que você estava estável, sim, certo? Estava numa zona de conforto. Muito. Gostava do que fazia? Muito. Você não estava... Não é que você não gostava, você não saiu porque você quis. Correto, foi? É correto. Tá bom. E aí, você até tentou voltar, só que aí não teve uma boa experiência. Exato. E aí, e depois? E aí veio da onde surgiu então o que aí você fez para abrir sua empresa? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu me lembrei da malinha de semijoias. Eu falei, por que não? E aí isso foi no final de novembro de 2019. Aí comecei a comprar algumas coisinhas que eu já comprava, com uma marca aí renomada no mercado, mas que não era exatamente o que eu queria, né? Porém, aí eu falei, então vou fazer a minha marca. Aí eu fui pro Sebrae, aí fui estudar, fui pensar na marca, não tinha marca ainda. E aí, janeiro, fevereiro, março de 2020, entrou a pandemia. Aí Deus. Todo mundo enclausurado dentro de casa. Eu já tinha fornecedores, já tinha ali um estoque e comecei a tirar fotos em casa, eu e meu esposo. Meu esposo fazia todas as fotos, aí tirar foto, aí criei a marca, criei a cor, criei as tags, as sacolas. Então foi um momento que deu para você fazer com calma, né? E aí a gente começou a expandir, né? E fazer live e fazer grupos de WhatsApp, enfim. E até que chegou... Mas era você mesma que fazia? Tudo. Nós fazíamos tudo. Tanto que assim, né? Às vezes, para fazer coisas pequenas, né? Banner, para mim, faço tranquilamente, né? Legal. Porque eu tive que me reinventar mesmo. E aprendi de tudo, desde
desde o administrativo, que para mim não é tão confortável assim, mas que você tem uma visibilidade, mas assim, em relação a foto, essas coisas, a gente fazia tudo. Então, na verdade, a pandemia foi uma oportunidade para você. Foi uma oportunidade. Uma oportunidade cega, né? Porque eu não sabia se eu ia seguir nisso, né? Tinha que ficar dentro de casa e eu estava mexendo com o que eu gostava, né? Então, foi muito bom. E depois de 2 anos, né? Em 2022, aí a gente teve a oportunidade de entrar no Center Norte. Grata surpresa, não tem como apartar isso de Deus. Foi algo muito, muito sobrenatural de Deus entrar no Center Norte. Legal. Para quem não sabe, que o Center Norte é um shopping muito grande de São Paulo. Sim. Então, eles têm um ponto ali. Sim. Que super bem localizado também. Exato. Né? E aí foi em 2022 que você foi 2022. Fevereiro de 2022. Porque assim, aí com toda essa transição... aliás, com toda essa movimentação, eu fiz muitos clientes. Amigos que viraram clientes, clientes que viraram amigos, indicações, etc. E aí, a minha sócia era a minha cliente. E aí, eu sempre levava as joias para ela e numa certa oportunidade, ela falou, Rô, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. E aí ela me chamou para tomar um café e aí ela falou, qual é o estágio da Ornat? Aí eu comentei com ela como nós estávamos. Ela falou, se eu for a sua investidora? Aí eu fiquei surpresa, né? Porque eu falei, uau, né? E Do nada? E outra, né? Eu acho que é legal quando você tem uma história e você tem um relacionamento, né? Na verdade, não é do nada, né? É um relacionamento construído. Exato, de anos, né? Mas o dela não foi, né? Porque foi pouco tempo, né? Se a gente for falar aí da pandemia até 2022, foi de 1 ano e pouco, né? E aí ela falou assim, então agora a gente vai firmar essa sociedade e aí você vai atrás de shopping. E todos os shoppings que eu tinha certeza que ia me chamar, todos falaram não. E o único que a gente mandou e tinha certeza de um não grandão era o Center Norte. Legal. E quando, aí na reunião, eles realmente comentaram que a lista de espera era muito grande, etc., né? Mas que ali teria uma oportunidade para nós. E aí a gente ficou assim, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Aí saímos, né? E fomos atrás de tudo, né? Da estrutura mesmo, né? E de reestruturar, porque uma coisa é você ter um online, né? E outra coisa é você ter uma loja, né? Em relação a estoque, etc, né? E aí foi desafiador, mas foi muito gratificante. É uma construção, né? Isso. E me conta uma coisa, para quem é da parte de produtos, de comércio, tudo... Qual que é um grande desafio, né? O que é bem difícil mesmo, assim, em relação ao shopping? O que você vê que as empresárias que estão pensando em ir para o shopping, para elas se ligarem, falar uma dica assim, presta atenção que shopping tem isso, tomar cuidado. Tipo, não tomar cuidado para não ir, tomar cuidado para, tipo, esteja ciente, entendeu? Sim. Acho que os valores praticados no shopping são bem expressivos, né? E não tem como você escapulir no aspecto de não reverter os valores, né? Então, assim, todo é condomínio, é o aluguel, é o marketing, tudo você paga com valores expressivos, né? Então, planejamento financeiro tem que estar bem, né? Hoje em dia, eu acho que muitas empresárias comentam, né, que no caso de funcionários, né, tem sido desafiador, né, no aspecto da busca, né, e da permanência também, né, e é uma coisa que eu tenho aprendido muito como você, né, sobre o fato de, como eu posso dizer, ter o seu time com você, né? Fazer o seu time a sua cara e eles também trazer isso para você, né? Então, mas eu ainda estou nessa construção ainda e em algum momento é desafiador. Quando que vocês abriram? No shopping foi 2022? Foi 14 de abril de 2022. Então já tem mais de 3 anos. 3 anos, e meio. isso. E
E tem também a questão dos horários, né, Rô? Sim. Que é uma carga horária ali bem forte. Como que você faz para gerenciar com essa carga horária? Você fica sempre on? Você tem alguém que você reveza na gestão da loja? Como que é? Nesses 3 anos... Nos 3 anos, ficou on eu e meu esposo, né? O tempo todo, né? E é o tempo todo mesmo, né? Muito alerta. Mas, graças a Deus, com poucos incidentes, né? Uhum. E agora nós temos uma pessoa que tem nos auxiliado, né? Tanto na gestão de pessoas, como no gerenciamento da loja, né? E tem nos ajudado. Mas a gente, quando é para fazer essa migração, você sempre tem um pouco de dificuldade de, né, desconectar, né? Mas Sim. Eu sempre estou atenta, né? Principalmente porque, assim, ter a satisfação do cliente através do atendimento é algo muito especial, né? Porque isso define realmente o retorno dele. A peça pode ser maravilhosa, pode ter durabilidade, mas se o atendimento tiver uma falha, pode ser que a pessoa não volte mais, né? Então, isso daí é uma coisa que eu prezo muito. Muito legal. E uma coisa que eu, se fosse você, prezaria muito no treinamento dos seus colaboradores é o seu sorriso. Porque você fala sorrindo, é muito gostoso. Já te falaram isso? Já falaram. Já falaram, né? Já Certeza. falaram. A Rosana, ela tá triste, ela tá sorrindo. Ela tá feliz, ela tá sorrindo. Dá pra enganar bem. Mas ela tá brava, ela tá nervosa. Principalmente assim, né? A Rosana é brava? Não, mas ela fala tão calma. Mas não é bem assim. Falam isso da minha mãe também. Ela é calma, não é tanto. Não. Meu esposo que me aguenta de 28 anos sabe muito bem como é. E por falar em esposo, ele sempre empreendeu com você na Ornat ou também foi uma transição também? Ele trabalhava, ele era autônomo, né? E com a pandemia, ele achou por bem ficar em casa. Por quê? Na realidade, assim, eu morava num apartamento e meus pais numa casa muito grande, quarto para todo mundo. Com 80 anos, eu falei, se eu deixar eles 2 aqui, sozinhos, tinha que dar um aporte. E como lá tinha espaço, muito espaço, a gente acabou mudando para lá para cuidar deles, né, ajudá-los e também aproveitar também o espaço, que o apartamento sempre acaba sendo um pouco mais limitado, né, quanto à luminosidade, por exemplo, em relação às fotos, etc. Então a gente veio ficar com eles, né, e aí ele começou a se empenhar comigo, né, porque ele trabalhava na rua, né, então ir para a rua com o risco de voltar, né, e trazer aí o vírus era uma coisa que apavorava a gente, né? Sim. Então, ele se dedicou muito. E ele já gostava de fotos. Então, ele pegou o útil ao agradável. E, na realidade, lá atrás, quando eu comecei com a malinha, quem comprou a malinha foi ele. Ele comprou uma mala e colocou um monte de semijoias dessa marca. Assim, bem, como eu posso dizer, bem motivado pela gerente dessa loja, né? E aí ele montou, porque na época eu estava trabalhando com atendimento e eu andava muito estressada, né? Aí ele falou, quem sabe isso aí desestressa. E foi assim, um libertador, né? Legal. Porque trabalhava. E aí ele comprou uma mala pequena, ele comprou um estojo pequeno, com 15 dias já tinha uma mala maior, com 2 meses já tinha a mala maior ainda, né? Então foi ele que trouxe essa inspiração para mim, que eu não tinha pensado ainda até então. Que legal, muito legal. E qual é o planejamento? Qual é o futuro da Ornat? O que vocês estão planejando? O que você tem em mente? Qual que é a visão? Bom, a gente tem a gente preza pela expansão, né? Já tivemos aí alguns projetos em que
a gente tem analisado para ver se realmente é interessante. Temos projetos de abrir mais quiosques em outros shoppings, até mesmo para que nós possamos ficar mais conhecidos, né? E eu tenho no meu coração uma loja conceito, né? Com algumas coisas diferentes, até mesmo para atrair aí os maridos, os noivos, os namorados, que muitas vezes fica para fora da loja ou fica sentado esperando, né? Para trazer alguma coisa assim que possa trazer uma experiência, não só para a mulher, mas para o homem também. Muito legal, muito legal. Vamos falar um pouco da Comunidade Maravilha? Vamos. O que te motivou a entrar na comunidade e o que tem sido a sua jornada dentro dela? O que te motiva a estar nela? A comunidade, assim, como nós participamos de uma outra comunidade, né, e você também participa, é impressionante como a gente não passa desapercebido aos olhos das pessoas, né? Então, notando você, né, toda a sua performance, né, e isso me chamou muita atenção. E é interessante porque você falava, quero ver isso melhor, né? Porque na primeira reunião que teve, que a gente fez o boarding, que é Você quer explicar o boarding, como ele é, para que as pessoas entendam? A gente se conheceu é como uma mesa de reunião em que cada uma dá um conselho para as empresas das outras, e aí eu conduzo essa dinâmica. Né? Na realidade, esse meu primeiro boarding, eu fiquei extasiada. Eu falei, nossa, como ela pode trazer tanta semente preciosa para que as pessoas possam pegar e realmente semear para que possa ter ali os bons frutos. Legal. E eu fiquei bem impressionada, porque ali você tem uma lousa, você escreve pontos, dali você já tira tanto planos de ações, né, para serem feitos. E eu fiquei impressionada. Eu falei, não, isso daí eu acho que eu preciso andar mais perto. E aí eu acho que eu entrei em fevereiro de 2024. E aí, na confraria, da que é confraria, um grupo de network feminino. E aí, em outubro, você lançou, foi novembro ou dezembro? Novembro você lançou a Comunidade Maravilha. E aí eu fui convidada, eu falei, que interessante, vamos ver. Aí teve todas as apresentações, né? Sim. E eu falei, eu preciso fazer parte. E aí você também tem um time que, pelo amor de Deus, né? O que o meu time faz? Né? Que esse time é muito feliz, alegre, motivador. Que vende. Não, eu não falo que eles vendem. Eu acho que eles envolvem. Eu acho que eles envolvem. Mas não envolve, vendedor. Não, ele envolve no aspecto de mostrar o que é bom, né? Então, isso daí acho que é interessante. É como eu falei para você, eu não sou muito vendedora. Essa é a última peça. Não, eu falo que essa é a última peça, porém não vai ter mais, né? Então, para a pessoa não se sentir iludibriada, né? Sim. Mas o time... E depois, ao entrar na comunidade, eu pude perceber que esse envolvimento não é para que eu pegue o meu cartão de crédito e passe, né? É para que eu possa sentar à mesa e experimentar do melhor, né? Então, vendo você, o Johnny, a Nelly, que admiro muito também, toda a equipe, tudo que vocês fazem, né, com o Fire, com o Star Club, todos eles eu acompanho muito de perto. E então isso daí é algo que atrai mesmo, né, que você fala, poxa, é algo bom. Tem hora que você fala, não, é algo mágico, mas é algo mágico que chega num estágio que você fala, não, é real, né? Porque a gente fica feliz com o crescimento das pessoas. Na verdade, o nosso propósito é fazer com que mais pessoas cresçam ao nosso redor, né? A gente, por exemplo, uma curiosidade da nossa empresa é que a gente tem muitos amigos dentro da empresa, muitos familiares dentro da empresa, porque é muito mais legal crescer com pessoas que a gente gosta, que a gente ama e todos juntos. Sim. E quando é um time, é a mesma coisa, a gente torce pelo time.
E a partir do momento que a gente abriu as mentorias de educação, cada conquista dos nossos mentorados, pra gente é incrível. Sim. E uma coisa que eu faço muito é enxergar vocês pelos olhos que vocês não se enxergam. Exato. Né? Pô, você pode. Pô, você... Nesse podcast, depois desse podcast, eu já vou dar uma mentoria pra Rosana, alguns pontos que eu já peguei aqui, ó, dela. Mas eu não vou contar pra vocês, porque aí depois vocês veem a evolução da mulher só com esses pontinhos. Mas a questão é que a gente fica feliz mesmo com a evolução. Só que a evolução, ela precisa de conhecimento, um conhecimento Sim. que talvez você ainda não tenha tido, depois precisa do planejamento e da execução. A execução faz parte, é a sua parte, né? Eu só consigo te dar o caminho. Sim. Mas caminhar o caminho, eu consigo caminhar junto com você, mas não sem você. Sim. Então, esse é um ponto muito legal. E como mulher, a Comunidade Maravilha está te ajudando? Sim, é uma coisa que eu ainda preciso melhorar muito, né? No aspecto, por exemplo, você falou uma frase que foi muito importante, mas naquele momento eu não consegui avançar. Na última comunidade, né, que tem o primeiro dia, que você aprende muito, que você evolui muito, que você desperta e abre os olhos para muitas coisas. E no segundo dia, você sempre tem uma surpresa, uma grata surpresa de trazer aí um dia mais tranquilo, porém com aprendizados mais para você. Né? E eu ainda não tive essa oportunidade. Nesse último, meu pai caiu, eu comentei com você, tive que sair um pouco antes, e no outro dia ele estava na UTI, né? Então, aí, e aí a loja, todas as coisas eu não pude, mas eu acho que assim, como mulher, o fato de você olhar para você, porque você falou assim, Rô, pense que o aprendizado é bem interessante, é importantíssimo, mas você tem que ter o seu momento. Não é um momento com o Mário, não é um momento com a sócia, nem com os seus filhos. É o seu momento. Sim. De frente com Rosana mesmo, né? Já tem o nome do seu podcast, De Frente com Rosana. Mas olha que muito louco, Rô. Você trabalha com as pessoas olhando para elas mesmas. Sim. Porque é o dia inteiro elas Sim. colocando as peças, se olhando no espelho e se achando lindas. Sim. E aí, na hora que você... É diferente, Sim, né? Mas muito. É lúdico esse nosso jogo. Mas aí, na hora que você precisa se olhar, você... às vezes está com o espelho embaçado. Sim, você lembra que eu comentei na comunidade no dia que eu subi para te presentear, que eu falei que ainda estou num processo de ajustes das lentes, né? É engraçado, né? Porque às vezes você tem o poder de pegar lá uma flanelinha, desembaçar o óculos do vizinho, ou ajustar, ou indicar, vai lá na Ótica Max e faz o seu óculos, por exemplo. Né? Mas quando você pega o espelho e olha para você tem a dificuldade talvez de limpar ou de ajustar ali com um médico o seu grau correto, né? E eu tenho, eu acho que eu tenho esse defeito. Já estou passando por terapia para que eu melhore, isso, porque muitas vezes é de incentivar muito, de engrandecer muito, de elogiar muito, de conduzir muito, e quando você vira para você dá uma segurada, né? Então isso daí é algo que eu tenho que praticar mesmo. Você, mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, ajuste as suas lentes. Isso. Mas se você ainda não conseguir ajustar suas lentes, procure alguém que pega a flanelinha e desembaça. E isso é um papel de um mentor, de olhar de fora e falar assim, não, você pode, você consegue, vai por esse caminho, já fiz esse caminho, não deu certo, faz o outro caminho e vai ajustando. Então isso é muito legal. Para você que não sabe muito bem o que a gente está falando sobre a Comunidade Maravilha, tem um QR Code aí na sua tela, você pode escanear com o seu celular e falar com o nosso time. A gente te explica certinho que é uma comunidade educacional para pequenas e médias empresárias que estão nesse processo de evolução, de crescimento, de entender que você é a sua prioridade para poder cuidar do seu time, da sua família, da sua casa. Então, tem aí, a gente vai te atender com muito carinho.
Rô, estamos chegando na reta final. De tudo que você fez nesses últimos anos, nesses 5 anos de Ornat, e também da sua trajetória profissional antes, que também constrói a sua história. Sim. Também tem a parte da família, do marido, dos filhos, que a gente nem conseguiu falar hoje, fica para um próximo podcast. O que você quer de deixar de legado, de mensagem para quem está nesse processo de evolução, de crescimento, talvez do sair do online para passar para o físico? O que você acha que é uma atitude, algo que as pessoas podem sempre pensar? Falar assim, putz, não deixe isso parar de acontecer, porque aí você prospera. Um dos itens do tema da Ornat é cuidar de pessoas, né? Eu acho que é importante você se desenvolver, é importante você planejar, é importante você crescer e ganhar dinheiro, como você diz, é muito importante também. Até porque o esforço, ele requer também uma recompensa. Porém, você não pode nunca deixar de pensar no propósito, que é isso, né? Então, de realmente você ter esse trajeto, mas que o seu ponto inicial, eu acho, que seja um propósito de fazer diferença na vida das pessoas, né? É muito interessante quando muitas mulheres chegam ali na loja e com uma ansiedade de consumismo muito grande e você quer que ela realmente consuma, mas você coloca ali um coração, coloca ali um cuidado dela levar só aquilo que realmente é necessário, né? Então, cuidar daquela ansiedade de uma forma diferente. Eu já tive algumas experiências de mãe de noiva. Eu vou comprar, e estava ansiosa, e eu percebi que estava fora da... E ela falou assim... eu falei, qual é o evento, né? Qual é a roupa? E ela falou assim, para minha filha... vai casar sábado. Eu falei, que delícia, que não sei o quê. Mas se você quiser, ela pode trocar, que não sei o quê. Aí ela falou assim, ela tá internada. Ela tava com dengue hemorrágica. Nossa. Isso era uma segunda-feira. Eu falei, espera. Aí fui conversar com ela, ela começou a chorar. E aí, cuidando desse detalhe, porque ela tava muito mexida. E aí eu falei, vai dar tudo certo, você vai ver. Sua filha vai estar lindíssima no sábado e vai ser maravilhoso ter a Ornat nesse altar. Que lindo. E aí na sexta-feira eu perguntei se ela estava bem, ela falou que... E não era uma cliente que eu tinha acesso, né? Falou que estava bem, e aí no sábado teve o casamento, maravilha. Depois de 2 meses, ela veio, passou pelo quiosque e falou assim, você lembra de mim? Eu, acho que não sei porquê, são tantos clientes. Ela falou assim, não. Aí colocou a mão no meu ombro e começou a chorar. Eu só vim agradecer pelo seu apoio, pela sua oração, porque a minha filha casou no sábado e foi extraordinária, ela estava maravilhosa. Então, assim, né, ter a sensibilidade, né, a sensibilidade, né, por exemplo, estar com você em muitos eventos, no primeiro momento, parece status, mas eu vejo um cuidado, você entendeu? Até cuidado de Deus comigo, né? De mostrar aonde eu posso ir e aonde eu posso chegar. Isso, para mim, é importantíssimo. Cuidar de pessoas. Sim, cuidar de pessoas. Super compartilho dessa opinião. Obrigada pela sua emoção também. Eu acho que é sobre isso, né? O comércio, ele é extraordinário, o comércio é necessário, o varejo é uma coisa... como é que eu posso falar? É surpreendente para mim, porque eu nunca passei por isso, né? Mas não pode ser só a venda, né? Tem que ir além. São as pessoas. Sim, e eu tenho experimentado isso de diversas formas.
às vezes no online, às vezes no cuidado pessoalmente e às vezes com pessoas que nem me conhecem, mas que sente exatamente esse carinho, né? Então, a gente sente o carinho falando com você, experimentando suas peças e com tudo que você nos proporciona. Você inspira muita gente. Obrigada. Saiba disso. E quero ver muitas lojas e quiosques Ornate por aí, que estaremos todas brilhantes e felizes por você. Assim seja, assim seja. Rô, obrigada por você ter vindo, obrigada por você ser nossa maravilha, obrigada por você sempre me vestir. E é assim mesmo, viu, gente? Ela fala assim, qual é o look? Preciso saber para ver se vai dar certo. Mas qual que você se sente melhor? Ela sempre faz essas perguntas. Porque eu poderia colocar aí, por exemplo, alguma peça que está lá há algum tempo. Vai aparecer na Carla, de repente pode vender. Mas não, eu quero que seja o melhor para você e que você se sinta bem. De repente eu coloco aí um colar, não sei, de uma forma mais robusta e não é o seu jeito. Então eu quero que seja a Ornate em você, mas com o jeito da Carla, né? E aí é isso que encanta as pessoas. Ai. Obrigada. Eu que agradeço. E você que nos ouviu, nos assistiu, até o próximo Líder Maravilha para se inspirar, como hoje foi muito inspirador. Um beijo e tchau.